Vamos lá, pessoal, nosso terceiro bloco dessa nossa segunda aula. Firmes, vamos lá para a primeira questão da quarta prova do concurso unificado da OAB, certo? Maria, jovem extremamente possessiva, comparece ao local em que Jorge, seu namorado, exerce o cargo de auxiliar administrativo e abre uma carta lacrada que havia sobre a mesa do rapaz. Ao ler o conteúdo, descobre que Jorge se apropriara de R$ 4.000 que recebera da empresa em que trabalhava para efetuar um pagamento, mas utilizara tal quantia para comprar uma joia para uma moça chamada Júlia. Absolutamente transtornada, Maria entrega a correspondência aos patrões de Jorge. Com base nos relatos acima, responda aos itens a seguir empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Primeira indagação. Jorge praticou crime? Em caso positivo, quais? Gente, a casa caiu para o Jorge. O Jorge, ele desvia um valor da empresa que ele trabalhava e ele pega e compra uma joia para a sua amada. Só que essa amada não é a sua namorada, é sim a outra. E ele compra essa joia para outra. E quando ele compra essa joia para outra, a sua namorada descobre. Puxa vida, que tristeza. Sim, Jorge, com sua conduta, praticou crime de apropriação indébita. Ele não furtou, ele não subtraiu o dinheiro. O que ele fez? Ele tinha posse de forma legal. Ele tinha posse, ele tinha que encaminhar isso para o lugar destinado, para o destino que deveria ser dado a esse valor que a empresa deu para ele. Muito bem, ele não deu esse destino. Ele ficou com ele o dinheiro. Ele compra uma joia e entrega essa joia para Júlia, que é a outra, não é a sua namorada. Quem faz isso, quem tem alguma coisa, uma posse correta, uma posse ilícita, porém não devolve ou não dá o destino correto, não pratica o crime de furto, pratica o crime de apropriação indébita. E é justamente esse crime que Jorge pratica. Praticou o crime de apropriação indébita com causa de aumento de pena nos termos do artigo 168, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal. Olha o que diz o 168, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa 3 em razão de ofício, emprego ou profissão. Como o Jorge tinha recebido esse valor por conta dos patrões que deram isso para ele, por conta do emprego, então há causa de aumento de pena. Segunda parte da questão. Se o Ministério Público oferecesse denúncia com base exclusivamente na correspondência aberta por Maria, o que você, na qualidade de advogado de Jorge, alegaria? Vamos lá, gente. O que o Jorge fez é ilícito, é crime. Não vamos discutir isso. É crime e ponto final. Segundo, o que ele fez com o dinheiro é imoral. Porque se ele tem uma namorada, ele tinha que comprar essa joia para a namorada, mas não com o dinheiro da empresa, sim com o dinheiro do esforço do trabalho dele, com o salário dele. É imoral o que ele fez, está errado. Mas nós somos advogados dele. E dentro do direito penal, o que é que nós podemos alegar em favor dele para que ele não seja preso? Tendo a denúncia como base somente a correspondência aberta por Maria, haveria falta de justa causa, posto que se estaria diante de uma prova ilícita, uma vez que violou uma norma de direito material, nos termos do artigo 151 do Código Penal, que define como crime a conduta de devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem. Foi o que aconteceu. Maria devassou uma correspondência que estava dirigida a outra pessoa. Isso é crime, artigo 151 do Código Penal. Se é crime, é uma prova ilícita. Se é uma prova ilícita, não pode ser utilizada. Tá certo? Indevidamente o conteúdo da correspondência fechada, dirigido a outra. A defesa da correspondência também se dá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12. Isso que poderia ser alegado em favor de Jorge. Segunda questão. Olha o Caio de novo aqui. Ó. Vamos lá para a tela. Caio é denunciado pelo Ministério Público pela prática de crime de homicídio qualificado por motivo fútil. De acordo com a inicial, em razão de rivalidade futebolística, Caio teria esfaqueado Mévio 43 vezes, puxa vida, causando-lhe o óbito. Pronunciado na forma da denúncia, Caio recorreu com o objetivo de ser impronunciado, vindo o Tribunal de Justiça da localidade a manter a pronúncia, mas excluindo a qualificadora,
ao argumento de que Mévio seria arruaceiro e, portanto, a motivação não poderia ser considerada fútil. No julgamento em plenário, ocasião em que Caio confessou a prática do crime, a defesa lê para os jurados a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no que se refere à caracterização de Mévio como arruaceiro. Respondendo aos quesitos, o conselho de sentença absolve Caio. Vejam vocês. Sabendo-se que o Ministério Público não recorreu da sentença, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Gente, olha o que está acontecendo aqui. O Caio, ele, por conta de, sei lá, um torcer para o Corinthians, outro Palmeiras, São Paulo e Santos, não importa. Por conta de briga futebolística, ele mata um Mévio. E ele mata com 43 facadas. Só que o seguinte, descobre-se que esse Mévio era arruaceiro. Bom, o fato de uma pessoa ser arruaceira, o que é arruaceiro? Deve se envolver em briga, bebe demais, xinga todo mundo, sei lá o que ele fazia. Não importa. Diz que ele era arruaceiro. Por conta dele ser arruaceiro, então não era motivo fútil. O tribunal disse isso. Então não foi qualificado, não foi motivo fútil. O Caio matou um arruaceiro. Foi isso que aconteceu. Tá certo? Muito bem. No plenário, no julgamento, o advogado de defesa ele faz o quê? Ele lê essa decisão de pronúncia. Ele fala assim, olha, meus senhores jurados, vejam vocês, até o Tribunal de Justiça, composto por desembargadores, pessoas com extremo conhecimento jurídico, disse que não havia qualificadora porque o motivo não foi fútil, porque a vítima, o Mévio, na verdade era um arruaceiro. Isso não pode no tribunal do júri, isso é causa de nulidade, porque não pode se invocar um juízo de autoridade, um argumento de autoridade. Qual autoridade? A autoridade do tribunal. O que é argumento de autoridade? Vejam vocês, era muito comum o promotor de justiça fazer o seguinte, no júri, ele alegar o seguinte, olha, até o delegado de polícia prendeu em flagrante. Senhores jurados, o delegado de polícia é uma pessoa preparada, combate o crime. Se ele prendeu em flagrante aquela pessoa que praticou o homicídio, vocês acham que ele é inocente? Isso é um argumento de autoridade. Está argumentando, utilizando da autoridade do delegado de polícia. Aqui, o que a defesa fez? Ela fez isso. Ela utilizou um argumento de autoridade, usou a autoridade do Tribunal de Justiça para defender a tese dele. Isso não pode ser proibido no Código de Processo Penal, tá certo? Isso não pode ser feito no Tribunal do Júri. Por quê? Porque os jurados são leigos. Os 7 jurados que estão ali não são conhecedores do direito. Isso não pode. Isso é causa de nulidade, tá certo? Vamos lá. A esposa de Mévio é a vítima, poderia buscar a impugnação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença? Em caso positivo, de que forma e com base em que fundamento? Se está perguntando fundamento é porque nós temos que saber em qual artigo nós vamos embasar a nossa resposta. Sim, poderia interpor, por intermédio de um advogado, recurso de apelação. Onde que está isso? Nos termos do artigo 598 do Código de Processo Penal, que prescreve que nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não foi interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação. Pessoal, o artigo 31 fala do CADI, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. CADI, C-A-D-I, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Mesmo que o CADI, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, não tenha se habilitado como assistente da acusação, se o promotor de justiça não interpuser recurso, o que acontece? É possível qualquer um desses do CADI, que estão no artigo 31, interpor recurso. Tá certo? Ora, o Caio, ele foi absolvido, não foi? O promotor de justiça não recorreu. Então, a Maria poderia interpor o recurso. Onde que está isso? Artigo 598 do Código de Processo Penal. Segunda parte da questão. Caso o Ministério Público tivesse interposto recurso de apelação, com fundamento exclusivo no artigo 593, 3D do Código de Processo Penal,
Poderia o Tribunal de Justiça declarar a nulidade do julgamento por reconhecer a existência de nulidade processual? Bom, pessoal, eu falei para vocês da questão da nulidade processual quando usa-se um argumento de autoridade. O 593, inciso 3D, diz o seguinte, caberá apelação no prazo de 5 dias, 3, das decisões do tribunal do júri, a linha D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. O promotor de justiça, se ele ingressar com um recurso, alegando somente que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, o tribunal pode reconhecer uma nulidade? A resposta é não. Por quê? Porque no recurso que o Ministério Público não alega nulidade, o tribunal não pode reconhecer uma nulidade em favor do réu. Perdão, uma nulidade contrária ao réu. Tá? Eu vou falar de novo para não confundir. Se o Ministério Público ingressa com recurso e ele não alega nulidade, o Tribunal de Justiça não pode reconhecer nulidade contrária ao réu se não foi alegada pela acusação. Tá certo? Vamos ver como que a gente coloca isso no papel. Não. Muito embora o artigo 478, inciso 1 do Código de Processo Penal estabeleça que as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência à decisão de pronúncia, a súmula 160 do STF estabelece que é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Tá certo? Então, essa seria uma possível resposta a essa questão. Vamos dar mais uma pausa, nosso último intervalo. Voltamos já já para a última parte dessa nossa segunda aula.